E nós voltamos a falar diretamente do Central Imob Experiences, que é o maior evento do setor imobiliário de Maringá e de toda a região. E nós estamos agora aqui no nosso estúdio móvel com uma das palestrantes que vai falar daqui a pouquinho sobre imóveis de luxo, de alto padrão. É a Paloma Albuquerque, que trabalha com lançamentos que tem esse perfil. Bom dia. Bom dia Maringá, bom dia CBN, prazer estar aqui com vocês. Paloma, a tua palestra chama Segredos e Táticas por trás dessas vendas de alto padrão, e a gente vai pedir aqui para os nossos ouvintes um spoiler disso tudo. É claro que a palestra mais aprofundada é só para quem está aqui no evento, porém, alguns desses segredos, dessas táticas, eles não servem apenas para o setor imobiliário, inclusive, né? Para qualquer setor que trabalhe com esse público, é super importante ter esse conhecimento, né? Sim, eu acho que vendas é importante para qualquer área, né? Você pode ser o melhor profissional no seu setor, na sua área, porém, se você não souber vender o seu produto e se você trabalha com esse cliente de high ticket, de alto padrão, que busca uma excelência, um produto diferenciado, e você não souber passar os porquês dos seus diferenciais e porque o valor agregado no seu serviço, você não vende. Então, é muito importante saber vender, saber passar da forma correta o valor agregado daquilo que você vende. E isso tem muito a ver com posicionamento. Como é que você se tornou referência no seu setor? Eu comecei a me tornar referência no setor quando eu comecei a mostrar ao meu público que o que eu fazia não era somente vender, mas sim entregar a ele a solução do problema dele ou entender realmente o que estava por trás daquele desejo de compra. Porque a gente fala que o cliente, a primeira verdade que ele fala, nunca é a verdade. Na verdade, quando ele busca um produto de alto valor, ou ele tem uma outra verdade que nem sempre ele sabe. Então, quando eu comecei a entender que o cliente tinha outros porquês por trás, e eu comecei a explorar isso nas mídias, com os meus clientes, eu comecei a me tornar referência nesse setor. Essa leitura do que o cliente quer, ela é tão sutil, porque, como você disse, às vezes nem a pessoa sabe que ela realmente quer aquilo, que aquele é o verdadeiro desejo que está impulsionando aquela compra. Como é que a gente percebe a raiz, a vontade verdadeira por trás daquilo que o cliente inicialmente está falando ou demonstrando? Como é que a gente faz ele entender o que ele realmente está procurando? Quando a gente trabalha com empatia, quando a gente tira o dinheiro da frente e coloca o coração, e coloca realmente a vontade de ajudar genuinamente o seu cliente. E a gente começa a fazer as perguntas e ter paciência de ouvir o nosso cliente. E quais são esses desejos que muitas vezes não são falados ou não são nem percebidos em uma primeira vista, assim? Eu vou falar um caso que eu acho muito legal. Eu tinha um cliente, e esse cliente chegou para mim e falou: Paloma, eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, com uma varanda, na região X. E aí eu falei: ok, tem infinitas opções, e eu perguntei para ele: você já mora num apartamento com essa nomenclatura? Ele já. Eu falei: ok, mas por que você está querendo mudar? Ele falou: não, eu quero mudar porque eu quero mudar. Porque o cliente, ele só começa a abrir para você ou contar os porquês dele quando ele começa a confiar em você. Antes disso, ele nem te escuta. Então, ele falou, primeiro, não, eu quero porque eu quero. Eu falei: tá, mas e tal? E aí você tem que começar a entregar para a pessoa coisas que faça sentido e que mude a jornada dela de compra. Como, você sabia que para você comprar esse imóvel, você pode usar o seu FGTS, mas você sabia que é até 1,5 milhão? Ele falou: não sabia. Eu ia usar o meu FGTS, mas eu estava buscando um apartamento de 2 milhões.
E aí o cliente começa a ter gratidão. E esse é um dos gatilhos para você conseguir avançar mais na confiança, para que o cliente comece a te escutar. E ouvindo, e conversando, e fazendo as perguntas, ele falou, Paloma, eu tenho que te contar uma coisa. Eu estou quase me separando. Porque todo dia de manhã eu tenho que tirar o carro para minha esposa ir para o trabalho. E eu não consigo acordar. E ela está brigando comigo porque ela está quase perdendo o emprego, porque ela está chegando atrasada, porque eu não desço para tirar o carro. Ela tem que tirar e minha vida virou uma confusão por isso. Então, na verdade, eu estou procurando um apartamento que tenha 2 vagas soltas para salvar o meu casamento. A vaga de gaveta estava acabando com o casamento. Então, o cliente, ele não chega falando a verdade. Então, a gente tem que ter paciência. É como aquele médico. O médico, ele pode ser excelente. Ele olha para você e fala assim, já sei o que você tem, é isso. Mas o médico que a gente ama aí é aquele que senta, que olha no nosso olho, que mede nossa pressão, que pergunta como a gente está. Então, esse é o grande diferencial, é a gente ser humano e a gente não colocar o dinheiro na frente. Porque se a gente colocar o dinheiro na frente, na hora que a gente ganhar o dinheiro que a gente quer, e aí? A gente para de trabalhar, a gente abandona a profissão. Então, a gente tem que ter valores e propósito em tudo que a gente faz. Eu acho que é sobre isso. Paloma, para a gente encerrar nosso papo e eu te liberar aqui para o evento, quais seriam, na sua visão, os 3 principais erros que os corretores estão ainda cometendo, principalmente nessas vendas de alto padrão, e quais seriam as maneiras de reverter esses erros? Os 3 primeiros erros, eu acredito que, primeiro, é a fantasia do alto padrão, porque o alto padrão não é para todo mundo. E nem sempre você vai ganhar mais no alto padrão. Às vezes você vai trabalhar com Minha Casa Minha Vida, um ticket mais baixo, mas você tem esse público, você tem empatia com esse público, você conhece as dores desse público, então você vai vender muito mais. Então, a primeira coisa é, se você for bom, você pode ser grande em qualquer coisa que você fizer. Eu acho que outro erro é a falta de proatividade. A maioria dos corretores, dos profissionais, eles ficam aguardando que a empresa traga para ele os clientes. Ele fica ali esperando que o cliente compre. E ele acaba não estudando, se aperfeiçoando em aprender a vender. Se você perguntar para um vendedor quantos livros ou quantos cursos ele fez de vendas, ele vai dizer, eu nunca li. Então, como é que você é um vendedor que você nunca estudou sobre isso? Um médico fica 6 anos estudando na faculdade, depois faz uma residência de 4 anos para ele se formar médico. E um corretor, ele pode, em uma venda, ganhar 200, 300 mil reais, ou mais, porque o céu não é o limite. E como que você não se aperfeiçoa? Como é que você não se dedica a uma profissão que você pode mudar toda a sua vida e toda a história de uma família, ou uma história de uma geração? Então, eu acho que esse ponto. E o terceiro ponto é entender que você é a fachada do produto que você vende. Então, às vezes, o profissional, ele não cuida da sua aparência, ele não cuida da sua fala, da sua linguagem. E para entender esse público e atender, você tem que se comunicar com esse público. Então, acho que esses 3 primeiros. E para reverter isso, é estudo, é dedicação. E entender que a jornada é longa. E que eu digo que eu sempre estou começando. Acho que são alguns pontos. É isso, essa abertura para saber que a gente não sabe de tudo, que a gente tem sempre que aprender. Isso vale para corretor, isso vale para todas as profissões. E se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer ouvir de novo, quer pegar essas dicas, quer compartilhar com alguém do setor ou de outro setor que você acha que vale a pena, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br, no nosso canal no YouTube, a entrevista vai estar na íntegra. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós conversamos com a Paloma Albuquerque, que é referência no setor de imóveis de alto padrão, lançamentos de alto padrão, e vamos continuar aqui no Central Imob Experience, porque ainda tem muito conhecimento para a gente dividir com você, que é ouvinte CBN.